Estamos ao vivo, mais um sábado, estamos aqui. Vamos esperar o Instagram avisar. Bom dia, Anne. Olha os meus. Bom dia, Érica. Já envia aí para pelo menos umas 2 pessoas. Estou usando o Peppermint. Peppermint dá energia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, na quarta, né, eu não consegui fazer a live. Como eu falei, já ia fazer uma live sozinha na quarta-feira. E acabei que me acidentei. Eu já tô melhor, consigo andar, fiquei sem conseguir andar, né? Torci o pé, achei que tinha fraturado, mas graças a Deus não fraturei. Como eu tenho aprendido a ser mais grata, eu orei, agradeci porque não quebrei o pé, porque não bati a cabeça na hora da queda, né? Podia ter sido muito pior. Então, ainda bem que só torci, gratidão por isso. E com essa situação toda, eu falei na quarta também, fiz um story que eu já tô sem carro, tive problema no meu carro e eu tava resolvendo minhas coisas andando. Eu moro numa cidade pequena, bom dia, Fábio. Eu moro numa cidade pequena, conseguia resolver algumas coisas andando, ou tipo, fui no mercado, voltei de Uber, enfim. Mas já tava com essa dificuldade e ainda torci meu pé, fiquei sem conseguir andar, né? E eu falei, e agora, né? O que é que isso está querendo me dizer? Porque eu sempre venho aqui e falo para vocês não desistir dos seus sonhos, não desistir do que você quer alcançar. E agora dei de cara com uma dificuldade que estava me dificultando fazer as coisas. E aí imagina, sem conseguir andar, eu sou uma pessoa super ativa, quem me conhece sabe, eu não paro. E agora eu fiquei sem andar. E aí vinha algo muito forte no meu coração. E eu tinha ouvido um treinamento no sábado passado que falando exatamente disso, que apesar das dificuldades, apesar de, tipo, às vezes você ficar doente, de dificuldades grandes virem ao seu encontro, você tem que continuar. E eu sempre falo aqui, não desiste, não desiste, não desiste. E aí vinha isso muito forte no meu coração, apesar de. Era a frase que vinha, apesar de. Então, apesar das dificuldades, a gente tem que prosseguir, né? Então, no final de semana que eu fiquei sem carro, eu estava indo viajar. E quando cheguei, exatamente na saída da BR, o meu carro parou de funcionar. Simplesmente parou de funcionar, estava funcionando. E aí, eu deixei o carro lá para o mecânico buscar e voltei para casa. E fiquei. Tá. Sem me estressar, porque em outro momento, se fosse em outro momento da minha vida, eu ia ficar super estressada porque meu carro não tinha pego e a viagem tinha dado errado, entre aspas, né? Tinha dado errado. E eu fiquei. E daí uma pessoa que iria viajar comigo me ligou e falou, qual é o plano B? Eu falei, não tenho plano B. E daí a pessoa me disse, sempre tem o plano B. E daí disse, você pode, posso mandar o Uber te buscar, ou você pode alugar um carro e vir. E eu não tinha parado para pensar em outras alternativas. E daí me veio um insight, que eu até falei na live que eu fiz ontem à noite com o Jefferson. Para um problema, sempre vai ter várias soluções. Então, naquele momento eu decidi alugar um carro e ir fazer o que eu tinha que fazer. Então, quando você se der de cara com uma dificuldade, você tem que encontrar a solução para aquela dificuldade. O que a gente não pode fazer é desistir, é paralisar, como eu sempre venho falando aqui. E daí eu fiquei, será que eu estou sendo testada? Eu só posso estar sendo testada, porque com a vida que eu tenho, eu ficar sem carro. E aí daí, daqui a pouco eu fico sem conseguir andar. Eu saí daqui na hora do almoço, morrendo de dor, morrendo de chorar, para ir para a urgência. Não tinha ninguém para ir comigo,
né? Eu, com a filha pequena, tive que pedir para a minha colaboradora, que não tem obrigação nenhuma, ficar com a minha filha para poder ir na urgência. Eu falei, isso só pode ser um teste, para ver se realmente ela diz que está firme. Vamos ver se ela está firme. Vamos ver se ela vai continuar. Vamos ver se ela vai parar, não vai reclamar. Né? Eu falei, só pode ser isso. Então, vinha isso. Apesar de eu estar daquele jeito, eu não vou parar. Eu fui para o hospital, tinha que ir para o hospital sozinha. Eu podia ter ficado, me lamentando, não tenho ninguém para ir para o hospital comigo. Não, chamei o Uber, entrei no Uber e fui. E ainda bem, fui super bem atendida. A pessoa, os maqueiros lá da urgência, me colocaram na cadeira de rodas, me levaram para triagem, me levaram para fazer raio-x, me levaram, eu não conseguia colocar o pé no chão, né? E resolvi a situação, chamei o Uber e voltei para casa. E daí, algumas pessoas me falaram também, isso é para tu desacelerar um pouquinho, vai fazer coisas que tu não faz geralmente, né? E assim, eu continuei trabalhando, faço também trabalho no home office e continuei trabalhando. Por quê? Eu podia ficar me lamentando porque estava sentindo dor, ficar na posição de vítima. Bom dia, Zilmara, não sei se é Zilmara ou se é a sócia dela. Eu podia me colocar na posição de vítima, ficar reclamando, ficar chorando. Aí agora eu não consigo, não vou conseguir trabalhar porque eu não consigo andar. E agora eu já estou sem carro e ainda fiquei sem conseguir andar, mas eu não fiquei reclamando. Então você vem e começa a vir para você todos os insights que você fala para as pessoas, né? E agora você tem que aplicar na sua vida, porque eu li um livro do Napoleão Hill, que ele falava, no livro falava assim, eu era palestrante, ensinava para centenas de pessoas sobre sucesso, sobre a trilha do sucesso, e o Napoleão Hill, em um determinado momento na vida dele, bom dia, Zil, ficou em depressão. E ele se sentia o maior impostor, porque ele dava palestra sobre sucesso e ele estava em depressão em casa, sem conseguir aplicar na vida dele o que ele ensinava. E aí, essa semana foi uma semana de eu aplicar na minha vida o que eu falo para vocês, né? De não reclamar, de continuar sendo grata, e eu consegui ser grata porque naquela queda eu poderia ter batido a cabeça, porque foi de um degrau bem alto, assim, de uma calçada, poderia ter batido a cabeça e ter sido bem pior, poderia ter fraturado a mão, o pé, enfim, né? E isso não aconteceu. Eu poderia ter ficado reclamando porque eu já estava sem carro e agora não ia conseguir andar. Mas apesar de, era sempre essa palavra que vinha no meu coração. Apesar de, tem que continuar. Apesar da dificuldade, tem que continuar. Então a gente tem que ter nesse momento a fé, que eu também sempre falo. Na noite anterior, eu tinha tido o encontro da comunidade, de comunidade Desbloqueados, e só fui eu e Raquel que participou do encontro, e teve uma palavra muito forte no encontro, que foi um versículo lá em Isaías que falava assim, eis que estou fazendo coisas novas, por acaso não a percebeis? E no dia do acidente, aquilo vinha tão forte no meu coração, eis que estou fazendo uma coisa nova, e aí a minha mente queria me colocar, como é que está acontecendo uma coisa nova? Se você está desse jeito agora, né? Mas eu falei, a palavra que Deus disse é que Ele estava fazendo uma coisa nova. Então, apesar de eu estar assim, algo bom vai acontecer. Uma coisa nova está acontecendo, porque Deus falou que estava acontecendo, né? Então, nesses momentos que você vai exercer a sua fé, nesses momentos que você vai criar resistência, porque nos momentos de dificuldade a gente vai estar criando resistência para outras coisas mais na frente que a gente possa se deparar, porque a vida não é linear. Eu sempre falo isso também. A vida não é linear. Então, outros momentos de dificuldades vão aparecer. Então, se você consegue passar por esse momento de dificuldade de uma maneira menos caótica, né? Porque nós somos humanos e em algum momento a gente vai se estressar. Então, de maneira menos caótica, você vai estar se preparando para um outro momento de dificuldade e você vai se deparar lá na frente. Então, não deixar que essas dificuldades... Bom dia, minha sócia Maura Cibele, irmã, amiga, sócia.
Não deixar que as adversidades nos impeçam de seguir em frente. Se manter firme, acreditar no nosso potencial e continuar seguindo apesar da dificuldade. Apesar de você estar no momento de dor. Naquele momento, na quarta-feira, eu senti muita dor. E aí eu lembrei de outra coisa que eu dou na minha mentoria sobre a nossa posição postural que influencia no nosso estado mental. Então, eu estava na urgência, eu estava com muita dor na perna, eu estava me contorcendo e me encolhendo. Eu estava segurando na minha perna, que estava doendo, estava muito inchada, e me encolhendo, me contorcendo. E eu lembrei que na minha mentoria, uma das aulas a gente fala de posicionamento corporal e que a gente tem que expandir o nosso corpo para poder influenciar a nossa mente. E daí eu comecei a me expandir, comecei a abrir o braço, né? Eu falei, não, eu não vou me entregar a essa dor, né? Porque a gente pode influenciar o nosso estado mental. Então, eu comecei a me expandir, colocar uma postura mais firme, mais ereta, para poder diminuir aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. Aí você fala, mas Marcela, isso é possível? Isso é possível, porque quando eu entrei na sala do médico, eu já nem chorava mais, né? Eu cheguei lá chorando muito, eu estava realmente sentindo dor. E o atendimento demorou, ainda passaram 2 pessoas na minha frente, né? E daí veio outro insight. Quando você quer algo, vai atrás do que você quer. Então, eu podia ter ficado sentada lá, esperando as outras pessoas passarem na minha frente. E eu não fiquei. Eu levantei, mesmo com um pé só, e falei, olha, essas pessoas passaram na minha frente. Eu cheguei primeiro. E o médico não achava o meu prontuário. E eu falei, eu quero ver se vai entrar a terceira pessoa na minha frente. Então, quando você quiser algo, você tem que ir atrás. Você não pode ficar parado, esperando vir até você ou esperando a situação se resolver. Você tem que se levantar e ir atrás do que você quer, né? Então, na estrada da vida, né? A estrada pode ser acidentada, né? Altos e baixos, como eu já falei em outros momentos aqui, picos e vales, mas quando você estiver lá no vale, é a sua postura, é a sua condição mental que vai te levar a sair do vale e ir para o pico. E lembrando que quando você estiver no pico, você pode ir para o vale novamente. Porque, de repente, eu estava bem e, de repente, eu fiquei sem andar por um dia, por exemplo. Então, na vida, nós não temos estabilidade. Nós, como seres humanos, queremos nos sentir muito seguros, né? Então, assim, a gente não tem... Essa estabilidade não existe. Até o Flávio Augusto fala muito isso. Estabilidade não existe. Você pode estar aqui agora e, de repente, teu fôlego de vida acabar. Acabou. Você vai fazer o quê? Encerrou a vida, né? Então, a gente às vezes se preocupa muito com essa estabilidade, com essa segurança e esquece de arriscar mais, esquece de ser mais ousado, esquece de que as metas e os planejamentos eles podem ser mudados, né? Nós temos que fazer metas, sim, temos que fazer planejamento, sim, mas no meio do caminho você pode ter que mudar isso. Então, era a palavra que queimava muito forte no meu coração, apesar de. Então, apesar do que você está passando, apesar das dificuldades que você possa estar enfrentando, apesar de uma doença que você possa estar tendo que enfrentar agora. E assim, muitas pessoas enfrentam doenças realmente sérias, né? Então, apesar de você estar no hospital, não sei se você vai me ouvir e você possa estar no hospital, apesar de ter alguém da sua família que não esteja bem, apesar disso tudo, nós não podemos parar. Nós temos que continuar em frente. Apesar de uma situação na sua vida não estar correndo da maneira que você planejou, então como eu falei lá no começo, veja se tem outras soluções para a sua situação. Veja, porque sempre existe mais de uma solução para a sua situação, né? Se você não está conseguindo enxergar, chama alguém de sua confiança, se abre, né? Pede ajuda e vê se a pessoa enxerga de um outro ângulo. Porque pessoas diferentes vão enxergar a mesma situação por ângulos diferentes. Então, pede ajuda, né? E vai em frente, prossiga,
né? Então, como eu já falei aqui, apesar das dificuldades, nós estamos construindo resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de a gente se deformar e voltar para o mesmo ponto mais rápido. A gente estuda isso até em materiais dentários dentro da odontologia, né? Então, resiliência é a capacidade de a gente deformar, mas voltar rapidamente para o estado que o estado normal. Então, o que é resiliência na nossa vida? A gente encontrar, se dar de cara com a dificuldade, mas a gente conseguir se recuperar de uma maneira mais rápida. Então, quando a gente lida com dificuldades, a gente vai estar criando resiliência, desenvolvendo novas habilidades para novas situações na nossa vida, no nosso trabalho, né? Enfim, com a família ou em situações da nossa vida, né? Então, vamos enfrentar mais na frente de forma mais eficaz. Vamos conseguir resolver as coisas de uma maneira mais rápida, ou com autoconhecimento você não se desesperar e ficar mais calmo, né? Então, a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês é essa. Apesar de, era algo que queimava muito forte no meu coração. Era essa frase, essa palavra, né? Apesar de. Então, apesar de toda a situação que você estiver passando, continua. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista de você. Não desista das suas metas, né? Porque a gente passa por um momento assim, um pouco de crise, mas a gente fica mais forte para a gente continuar em frente. Tá bom? Então, brigadíssima por vocês que estiveram aqui agora de manhã, a minha audiência fiel, né? As meninas que estão sempre aqui, que estão me acompanhando, que me cobram quando eu não apareço. Obrigada por vocês estarem aqui. E não esquece de enviar essa live para alguém que você sabe que está enfrentando alguma dificuldade e que precisa dessa força para continuar em frente. Tá bom? Beijinhos, tchau!